Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O deserto de notícias ameaça 8 distritos e põe em causa direitos fundamentais. Parece-me importante que o Governo possa olhar para as várias soluções em cima da mesa e encontrar uma solução que não viole regras da concorrência, que acautele o serviço público, esse serviço público que permita a igualdade no acesso à imprensa escrita, mas que seja um critério que não seja uma mera lógica de subsidiar o serviço. Não me parece que isso resolva o problema, porque ele vai ser provavelmente sempre deficitário agora ou no futuro também. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, repetiu nesta entrevista ao canal Now o que o ministro António Leitão Amaro e outros altos responsáveis do governo, e também fora dele, têm dito da ameaça que paira sobre a distribuição de publicações em 8 distritos do interior do país. Mas também, como António Leitão Amaro tinha afirmado, o governo não encara de ânimo leve a possibilidade de financiar com dinheiro público a distribuição de jornais nesses distritos do interior. Para o efeito, Hugo Soares avançou com uma dúvida curiosa. Diz ele, eu não sei se os portugueses estão dispostos a financiar essa distribuição. A dúvida é curiosa porque se pode colocar em relação aos apoios públicos que o Estado concede a todo tipo de serviços que se encarrega ou tem o dever de garantir, como o Serviço dos Correios, a Agência Lusa, a RTP ou a RDP. Para se refletir sobre esta dúvida, convém ter em consideração que o direito à informação é uma exigência constitucional, que o jornalismo é um bem público fundamental para uma democracia saudável e, principalmente, também que um cidadão do interior do país tem o direito de ser informado exatamente nos mesmos termos que os de Lisboa ou do Porto. Havendo uma falha de mercado, como parece estar a ver, a VASP diz que a distribuição de jornais no interior dá prejuízo, e estando em causa direitos dos cidadãos ou a equidade territorial, faz sentido discutir o envolvimento do Estado nessas garantias. De resto, no plano de apoio aos mídia aprovado no ano passado, o Governo prometia estudar e contribuir para a solução do problema da distribuição de jornais. Mas isto dito, este apoio é de enorme sensibilidade política, o que explica os cuidados com que o Governo se apressa a negar um apoio financeiro imediato à distribuição de jornais no interior. Sendo esta questão um problema não apenas da VASP ou dos cidadãos que vivem nos 8 distritos mais longe do mar, mas também das empresas jornalísticas, trazemos a debate Luís Nazaré, um gestor com passagem, entre outros lugares, pela Anacom ou pela administração do CTT, que hoje preside a plataforma dos meios privados, a instância que reúne os principais grupos de comunicação social privada do país. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Luís Nazaré, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24, é um prazer tê-lo aqui connosco para discutir este tema tão sensível, para nós jornalistas, para os meios de comunicação social privados, mas também para todo o país, quero acreditar. Eu começava por lhe perguntar uma pergunta que, de alguma forma, procura retratar o contexto em que este anúncio sobre a possibilidade de deixar de haver distribuição de jornais impressos nos distritos do interior, até que ponto isto é uma ameaça para um setor, o setor da comunicação social privada, que de alguma forma já vive tempos bastante preocupantes, bastante frágeis, digamos assim. Porque é que isto é muito preocupante e pode comprometer ainda mais a viabilidade deste setor? Bom, é evidente que é preocupante e não é a primeira vez que surgem nuvens relativamente à fórmula de distribuição e à economia da operação de distribuição e, como é óbvio, havendo qualquer precalço, havendo qualquer interrupção, como aquela que mais recentemente, ontem ou anteontem, foi pré-anunciada, digamos assim, relativamente a 8 distritos, isso é evidente que prejudica a comunicação social, os publishers, os jornais e as publicações em geral, e prejudica e muito as populações e o seu direito à informação.
É claro que existem hoje meios alternativos, designadamente o digital, por onde as pessoas acedem, mas nem toda a gente acede através do digital. Muitas pessoas preferem manter a sua ligação ao suporte papel, quer porque não se habituaram ou não se sentem confortáveis no uso de novas tecnologias, quer porque, pura e simplesmente, preferem o papel porque foi o meio, o suporte com que sempre viveram e a que estão habituados. Também, em alguns casos, já também, enfim, até pode ser uma questão de competências. Há pessoas que, principalmente pessoas mais idosas, que não têm competências de literacia digital ou tecnológica. Absolutamente, e isso é especialmente visível em segmentos menos jovens e em regiões, digamos, menos próximas dos grandes centros urbanos. Mas não só. Há pessoas que, por isso, simplesmente, eu prefiro comprar alguns jornais em papel, apesar de ser um utilizador intensivo do meio digital, prefiro lê-lo em papel por um conjunto de razões e por um conjunto de razões de tradição, da minha habituação ao suporte de papel. Não faço as palavras cruzadas para lhe dar um exemplo. Do mesmo modo, em papel ou no ecrã, o prazer não é o mesmo. Mas o que está sobretudo em causa é a obrigação de se satisfazer todos aqueles que, ou por incapacidade técnica, ou por preferência pelo meio tradicional papel, querem continuar a ter a possibilidade de aceder e de comprar os seus jornais em qualquer região do país, como sempre fizeram. E isso é do interesse público. E é esse interesse público que as partes, designadamente o Governo, tem também de salvaguardar. Porque o que se passa com os jornais não é muito diferente do que se passa com outro tipo de serviços para nos mantermos dentro da área dos média. Não é muito diferente das lógicas da obrigação de serviço público no tocante à cobertura territorial ou universalidade, como é habitual designar-se numa terminologia mais económica, que existem, por exemplo, na televisão e na rádio. Ou é a mesma lógica para usar algo a que as pessoas estão muito habituadas do Serviço Postal Universal. O Serviço Postal Universal tem características bastante semelhantes com a distribuição de publicações, não é? Onde existe déficit de serviço no Serviço Postal Universal, precisamente pela necessidade de cobrir regiões que estão mais afastadas, onde os custos são superiores e onde a perequação de preço-custo não é suficiente para cobrir os custos totais da operação, o Estado chega-se à frente e cobre esse déficit de serviço universal. E isto é algo que se verifica em todos os países. Em todas as geografias, na Europa, nos países do hemisfério norte, no mundo desenvolvido de um modo geral, é assim que as coisas se passam. Desde que haja algo que é entendido como de interesse público, e não vale a pena demorar muito tempo a listar as razões porque a comunicação social e a boa comunicação social e a distribuição de publicações e o acesso das populações, estejam elas onde estiverem, às publicações, é do interesse público, é do interesse do Estado, é do interesse de todos. E, portanto, esta equação, que neste momento está um pouco periclitante, da distribuição, tem de ser resolvida de algum modo. Se me permite, eu li aqui, muito rapidamente, a medida número 20 do Plano de Ação para a Comunicação Social. Medida número 20 do Governo, e que diz assim, e diz muitíssimo bem. Sim, que isso foi anunciado no Governo anterior, mas enfim, há o compromisso do atual Governo em manter esses princípios. O plano mantém-se, foi-nos dito e repetido variadíssimas vezes. E existem zonas do território, sobretudo onde se registra uma menor densidade populacional, nas quais o negócio da distribuição das publicações periódicas não oferece a rendibilidade mínima que permita manter a operação das empresas que atuam ou pretendam atuar nesse mercado. Este fenómeno coloca em risco o acesso à informação dos cidadãos. Por isso, o Governo vê como sua responsabilidade garantir o acesso a esse bem aos cidadãos que residem nas zonas do território onde tenha cessado ou esteja em risco de cessar a distribuição de publicações periódicas. Nesse caso, depois de ler esse parágrafo, Luís Nazaré, como é que interpreta a reação do ministro Leitão Amaro, que já disse, enfim, que não vai passar assim um cheque às cegas para tentar resolver esse problema que o próprio Governo, nesse plano, reconhece como sendo de evidente interesse público? Eu entendo que
nenhum governo gosta de passar cheques às cegas e eu compreendo a preocupação do governo em não, criar relações de dependência, penso aliás que foi a expressão que ele utilizou, em mercados, desde que o mercado seja capaz por si próprio de resolver a sua equação económica. Ora, quando existem falhas, e eu digo quando existem falhas, porque nós não sabemos exatamente onde é que existem as falhas e que expressão têm essas falhas. Mas se elas existem, aqui está o Estado para as procurar resolver. É para isso que existem os dispositivos que há pouco referi-me a alguns exemplos de compensação dos operadores, dos agentes económicos, neste caso dos publishers, dos média, para situações onde o interesse público é o pano de fundo e onde a economia não consegue resolver alguns engulhos de natureza regional, de natureza pela composição dos diferentes segmentos. É para isso que existe o Estado, é para isso que existem entidades reguladoras, é para isso que existem mecanismos de compensação aos agentes de mercado para que o interesse público não saia sacrificado. Agora, a situação que nós vivemos é uma situação um pouco curiosa. Vamos ver. O caso português não é um caso único. Em todos os países europeus, porque vivem problemas, digamos, semelhantes, e onde o papel atravessa as dificuldades que são as mesmas das que nós conhecemos em Portugal, têm encontrado soluções de tipo diferente. Não é? Em alguns países existe um ou mais operadores nacionais especializados na distribuição de publicações. Isto ocorre em países de maior dimensão e de maior população. Noutros existem operadores regionais. Há casos de operador público, veja, por exemplo, os franceses, e estamos a falar de um país onde o peso dos média e os hábitos de leitura são o que sabemos, a França. O governo francês optou, face às dificuldades existentes, por criar, não estou a defender que essa solução seja aquela que mais diretamente se aplica, estou só a referir como exemplo. Optou por criar um operador com capitais públicos, precisamente para garantir a distribuição universal dos meios de comunicação social. Portanto, há diversas soluções que são possíveis e elas têm que ser estudadas e trabalhadas. Eu não tenho uma solução mágica, até porque nós vivemos aqui com uma dificuldade, é que nós não conhecemos os números. E esta é uma dificuldade muito, muito forte. É que os números... Sabemos os números, portanto, do número de exemplares distribuídos para estes distritos. Isso é possível chegar lá, não é? Ah, claro que sim. Mas o que não conhecemos são os números da contabilidade analítica do distribuidor. Veja, por exemplo, eu recordo-me de muitos casos que conheci na minha vida e que têm muitas analogias com o caso das publicações, dos jornais e das revistas. Em mercados que são regulados, há alguma regulação muito leve nesta operação da distribuição que é feita pela Autoridade da Concorrência. Mas é uma regulação muito leve e que deriva do facto de a VASP ser o operador único. Essa regulação passou pela criação de um auditor que faz a monitorização dos contratos de distribuição, mas os números, a contabilidade analítica, que num ambiente regulado, por exemplo, nas telecomunicações, por exemplo, nos serviços postais, permite que, de uma forma transparente, sejam conhecidos os valores, a contabilidade analítica, os custos relativos a que o operador incorre em cada uma e em todas as regiões que serve, não são conhecidos no caso da distribuição de publicações. Repara o seguinte, há regiões, vejamos, os jornais, os publishers pagam um determinado preço por exemplar vendido, que é o mesmo em Lisboa, num quiosque na Avenida da Liberdade ou num quiosque em Freixo de Espada à Cinta. Chama-se isto um sistema de perequação, ou seja, há um preço médio em que se tem em conta o facto de que se vendem muito mais jornais em determinadas regiões mais populosas do que noutras, onde se perde dinheiro. Os pontos de venda e as vendas nas regiões onde se ganha dinheiro compensam as regiões onde se perde dinheiro. Portanto, os números a verde compensam os números a vermelho. É assim que as coisas funcionam.
Portanto, o que o Luís Nazaré está a dizer é que para se resolver esse problema através de uma intervenção pública, no sentido de garantir o tal interesse público que aí citou, implica em primeiro lugar que haja uma maior transparência e uma maior clareza sobre aquilo que está em causa no que diz respeito aos custos e aos proveitos da distribuidora. Sem dúvida nenhuma. Isto parece-me absolutamente essencial. Tem que haver aqui, tem que se procurar encontrar uma colaboração entre as três partes interessadas. Vamos ver. Manter-se o distribuidor atual, a VASP, não é? Tem vantagens. Tem vantagens porque, enfim, é um distribuidor que conhece o negócio, tem experiência, a sua manutenção evitaria situações de possível descontinuidade, que são sempre indesejáveis, mas há que encontrar, precisamente, entre os publishers, a VASP e o governo, uma fórmula de equilíbrio. E para isso tem que se conhecer os números. É que se isso não for possível, então aí terá que se avançar com outro modelo. Por exemplo, a realização de um concurso ou de concursos, não é? Para a operação de distribuição, o que aliás está previsto no Plano de Ação para a Comunicação Social. Mas eu quero pensar que é possível, havendo boa vontade das partes, havendo interesse e havendo transparência, não é? E havendo uma mediação e uma força de ação, de persuasão negocial por parte do governo, tal como o governo se comprometeu através do Plano de Ação para a Comunicação Social, que se encontrará uma solução. Portanto, é caso para dizer que está otimista e que daqui até janeiro haverá qualquer solução, pelo menos em projeto, para evitar que o deserto informativo em Portugal ainda se alastre. Eu só estou otimista em relação a uma coisa, é que o empenho dos órgãos de comunicação social é enorme. Enorme, que o governo, pese embora a sua vontade de não passar cheques, terá que chegar na frente negocial e, portanto, contamos com o empenho do governo, tal como foi garantido no Plano de Ação para a Comunicação Social, e que a VASP também, pela sua experiência e até pelos seus próprios interesses diretos na fórmula e no setor, a VASP também beneficia de algumas verbas do porte pago, por exemplo. Não é? Há toda uma equação económica que tem que ser posta em cima da mesa. Vamos lá ver. Não são números, não estamos aqui a falar nem de números faraónicos, nem de números de uma complexidade e de uma densidade que tornem o escrutínio impenetrável. Não é o caso. São fáceis de analisar. Assim haja confiança, como parece que, apesar de tudo, pode existir. Assim haja empenho, sobre isso não tenho a menor dúvida, dos órgãos de comunicação social em serem determinados no sentido de se encontrar uma solução razoável, não é? Evidentemente que não prejudique os interesses de nenhum dos agentes económicos envolvidos. Esta é a própria lógica do jogo. E que o governo se atravesse e que se chegue à frente para garantir aquilo que os portugueses esperam. Muito bem. Luís Nazaré, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer tê-lo aqui. Até uma próxima. Transgênero. Acabaram de ouvir o genérico da série Sex Symbols, uma série de animação infanto-juvenil que, lê-se na sinopse do programa, fala sobre as mudanças físicas e a sexualidade na pré-adolescência. Talhando, fala sobre 4 amigos a entrar na pré-adolescência que começam a ter as primeiras dúvidas sobre as suas mudanças físicas e a sua sexualidade. Junto com eles, os jovens aprenderão sobre a educação sexual e emocional através de animação e entretenimento. Lê-se também na sinopse. Feita em coprodução entre a Espanha e a Bélgica, com o apoio de verbas da União Europeia, a série foi feita com base em estudos da organização internacional Save the Children. Apesar destas exigências, o CDS-PP levou à Assembleia da República um voto de protesto nesta sexta-feira sobre o programa transmitido na RTP2. E o Primeiro-Ministro disse que lamenta profundamente que o programa tinha sido emitido nos termos em que foi. Porquê? Provavelmente por verem Lúcia, um dos personagens, a dizer: há raparigas trans que não se identificam com o seu pênis e rapazes trans com a sua vagina. Ou por Lúcia recordar que, quando se olhava ao espelho, a sua perplexidade traduzia-se numa pergunta: por que é que eu sou um menino se me sinto uma menina? O suficiente para o CDS considerar que este programa leva a educação para as amarras ideológicas e de facção. Opiniões. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.